Fala galera do Sobre os 90, beleza? E aí, bora falar sobre os 90 minutos de cada time nessa 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, falar sobre a vitória do Atlético Mineiro, o Inter que tá chegando perto do líder São Paulo e as goleadas de Flamengo e Palmeiras. Então, antes, você vai se inscrever, você vai dar um like e vai ativar o sino para não perder nenhuma notificação. Sem mais enrolações, vambora pro vídeo, vai na vinheta. Então galera, vamos falar da rodada? Só que antes, vou dar um aviso pra vocês que é o seguinte, eu vou mudar um pouco o formato aqui dos vídeos do canal, porque é o seguinte, eu tô tendo que falar de 10 jogos da rodada, e às vezes eu tô tendo que falar de jogos que são chatos de se falar, são chatos de se analisar, e às vezes nem tem muito o que falar. Por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo de um jogo do meu time, Botafogo e Coritiba 0 a 0. Nossa, o que eu vou falar disso? Nada, não tem nada de interessante pra se falar desse jogo. Enquanto eu posso ter um 4 a 3 entre Bahia e Flamengo, que é um jogão. E aí eu vou ter que falar desses dois jogos. E aí o vídeo fica muito grande e aí não fica legal pra pessoa assistir. Então o que eu vou fazer? Quando eu for falar de Botafogo Coritiba 0 a 0, por exemplo, eu vou fazer uma análise um pouquinho menor, uma análise um pouco mais curta. E quando eu vou falar de um jogo melhor, um jogo mais legal, uma goleada, um jogo mais disputado, eu vou fazer uma análise mais completa. Mas vamos começar o vídeo falando de Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. O Atlético Mineiro que venceu do Atlético Goianiense por 3 a 1 com esse golaço do Johan que abriu o placar. Vou colocar aí na edição. Tocando pro Keno, tá junto ali a lateral, buscou o drible, saiu bem, chegou na linha de fundo, levantou a cabeça, fez o cruzamento, bola não passou pelo Matheus Vargas, chegou no peito do Johan! Gol! Golaço! Então, o Atlético Mineiro venceu e o Johan abriu esse placar. Ele que pega muito bem na bola. É um jogador que é muito preguiçoso em campo, né? Ele corre pouco, mas ele tem uma finalização excelente. E depois o Atlético fez os outros gols com o Jair e o Júnior Alonso, zagueiro, fez o primeiro gol dele com a camisa do Atlético. E o Janderson diminuiu o Atlético Goianiense, mas ficou nesse 3 a 1. O Atlético Mineiro jogou muito bem, o Atlético Mineiro teve mais posse, teve mais finalização, dominou o jogo. O time de São Paulo voltando a mostrar aquele time que chegou a ser líder do campeonato durante algumas rodadas e que ainda está vivo na briga pelo título. Ceará e Bragantino é o tipo de jogo que eu vou falar bem rápido. Foi 2 a 1, todos os gols foram de pênalti. A única coisa legal foi que o pênalti saiu no finalzinho ali por uma verificação do VAR, mas foi um jogo muito chato de se assistir e não tem muito o que dizer. Os gols foram 2 gols do Claudinho de pênalti e o gol do Ceará foi do Lima de pênalti. Internacional e Fortaleza, esse jogo foi tanto gol, foi 4 a 2, tem tanta coisa nesse jogo que eu vou botar os gols aí, tá? Na tela, porque não dá. Então, o Inter dominou o jogo do começo ao fim. O Inter jogou muito. Os gols do Inter foram de Yuri Alberto, Rodrigo Dourado, Peglow e Claudinho contra. Os gols do Fortaleza, se eu não me engano, foram do... Nossa, é tanto gol que é difícil de lembrar. Eu até coloquei exatamente por isso que eu coloquei aí, que é muito gol, muita coisa. Um jogo muito bom, um jogo que o Inter faz 2 a 0, o Fortaleza busca o 2 a 2, mas o Inter vai lá e faz o 4 a 2 e ganha o resultado, ganha 3 pontos dentro do Beira-Rio, jogando muito bem esse time do Abel. Constrói muito bem as jogadas pelas laterais. O Yuri Alberto artilheiro jogando fino do fino. O Yuri Alberto, o Rodrigo Dourado também, que foi o melhor volante do Campeonato Brasileiro de 2018, não foi à toa, voltando de lesão e mostrando o porquê dele ser esse grande jogador. E o Peglo, o garoto da base, também é muito bom. Esse Caio Vidal também é muito bom jogador. O Inter aí com seus guris, aí o Yuri Alberto também, jogando muito. E o Abel Braga, que estava sendo criticado, tá com um aproveitamento melhor do que o do Eduardo Cudê. E tá buscando a liderança, tá caçando o Fernando Diniz aí, que deu mais um tropeço nessa rodada. E que esse time do Inter tem sim condições de ser campeão do Campeonato Brasileiro, de sair dessa fila de mais de 20 anos. Palmeiras e Corinthians, esse tipo de jogo que a gente tem que falar, porque o Palmeiras nesse jogo atrasado humilhou o rival, humilhou, espedaçou, jogou o Corinthians na lama, 4 a 0,
baile, que aula de futebol do Abel Ferreira pra cima do Mancini. O começo de jogo ali, que o Corinthians até tentou alguma coisa, e o Palmeiras tentava, mas não teve jeito. O Palmeiras abriu o placar com o Rafael Veiga e fez um belo gol, girou ali, bateu no cantinho. E aí não tinha como pro Cássio. E aí depois abre a porteira, o Luiz Adriano faz o segundo. E aí o emocional do Corinthians, ele sente muito. Quando volta pro segundo tempo, o Corinthians fazendo tudo errado. Quando um subia e o outro não ia junto, aí ficava um buraco no meio campo, aí a bola passava, claro, porque o time do Palmeiras sabe construir muito bem a jogada. E aí o meio campo tentava construir, tentava consertar a besteira do outro, não conseguia. O Gabriel, o volante, fez uma partida péssima, errando tudo que tentava, errava passe, errava bote. Nossa, que péssima partida do Gabriel, que vinha fazendo boas partidas, foi eleito até o melhor do jogo, no jogo contra o Fluminense, se eu não me engano. Não, foi o Fagner, na verdade, mas ele concorreu, ganhou o voto do Casagrande, se eu não me engano, mas ele que vinha jogando muito bem. O Fagner também não fez uma grande partida, o Cássio não fez uma boa partida, e aí o Rafael Veiga faz outro gol no mole da defesa do Corinthians. A bola sobra pra ele, na verdade eu acho que o Luiz Adriano faz meio que um pivô, mas a defesa do Corinthians deu uma bobeada e ele enche o pé no cantinho, o Cássio não consegue pegar. Um belo gol, Rafael Veiga jogando muito, pra mim foi o destaque da rodada, tá aí na capa do vídeo. E o último gol, aí sim um mole absurdo no meio campo, um recuo ridículo, que nem eu entendi, a lá Toni Kroos na final da Copa do Mundo, que ele recua, só que agora o jogador não perdeu, o Luiz Adriano não perdeu, o Cássio até tentou dividir com ele, mas ela bate no pé do Luiz Adriano, vai pra dentro do gol e o Corinthians sai com 3 pontos e mais 4 de saldo. E eu fico imaginando o corintiano indo pro trabalho segunda-feira, terça-feira no caso, tendo que ser zoado e, ninguém deve estar brincando com a cara do torcedor corintiano, porque que esculacho que o Corinthians tomou do Palmeiras dentro do Allianz Parque. E o Flamengo voltou a vencer no campeonato. O Flamengo venceu com gols de Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Isso porque ele ainda teve 2 gols anulados pelo VAR, muito bem anulados. O Goiás era o saco de pancada, o Flamengo era o Mike Tyson, a gente já sabia o que ia acontecer. O Flamengo entrou bem no jogo, entrou com disposição, a Arrascaeta abre o placar no finalzinho do primeiro tempo, o Gabigol amplia no finalzinho do segundo tempo, no começo do segundo tempo, e no final do segundo tempo o Pedro fecha o caixão. É isso, rapaziada. Esse foi o resumão da rodada, esse foi o resumão. Espero que vocês tenham gostado desse novo molde do canal, e é isso, tamo junto. Se inscreve no canal, dá um like e ativa o sininho. Promise that you'll never be lonely.